Dando sequência, então, último artigo, artigo 7º do Código Penal, bastante extenso, mas muito didático, muito fácil, muito tranquilo o entendimento dele. Basta a gente coordenar aí a sequência para estudo. Agora, o artigo 7º do Código Penal trata da extraterritorialidade. Repetindo, para vocês acompanharem aí a sequência dessa matéria. No artigo 5º do Código Penal, nós tratamos dos crimes praticados dentro do território nacional e o que é território nacional por extensão. E verificamos lá no artigo 5º do Código Penal que o princípio lá é o da territorialidade. Excepcionalmente, tá, por determinação do próprio legislador no caput do artigo 5º do Código Penal, nós podemos aplicar a intraterritorialidade, que são as leis estrangeiras ou uma lei estrangeira tendo atuação dentro do território nacional por um crime aqui praticado. Isso se o Brasil signatário de tratados, convenções e outras situações ressalvadas pelo próprio legislador. Então, crimes praticados dentro do território nacional, em regra, princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal, levando em consideração território nacional por extensão. Aeronaves e embarcações públicas ou privadas que nós já mencionamos. O artigo 6º do Código Penal trata daquelas situações em que uma parte do crime é praticada dentro do território nacional e a outra em um outro país ou vice-versa. Inicia-se num outro país e é concluído o crime no território nacional. Portanto, todas as ações, ação, conduta e resultado dentro do território nacional, artigo 5º do Código Penal. Uma parte do crime no Brasil, a outra parte do crime fora do Brasil, ou seja, conduta no Brasil, resultado fora do Brasil, ou conduta fora e resultado no Brasil, nós temos o princípio da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal resolve a problemática. Agora, por fim, nós temos o artigo 7º, que são os crimes praticados fora do território nacional. Olha a sequência então, para não ficar muito difícil. Crimes praticados dentro do território nacional, artigo 5º. Parte de um crime praticado dentro do território nacional com uma outra parte fora, artigo 6º do Código Penal, e todo crime praticado fora do território nacional, portanto, conduta e resultado fora do território nacional, artigo 7º do Código Penal, e aí nós temos a chamada extraterritorialidade, ok? Essa extraterritorialidade pode ser condicionada ou incondicionada, ok? Então, diz assim o artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Portanto, o crime foi praticado fora do território nacional e agora a lei penal brasileira vai sair do nosso território nacional e vai alcançar o crime praticado em outro país ou em outros países. Portanto, extraterritorialidade. Diz o legislador, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. E aí ele elenca 4 situações. Os crimes, então, que forem praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Cuidado! A linha A menciona crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Não menciona crimes contra o patrimônio, não menciona nenhum outro bem jurídico a não ser a vida ou a liberdade do presidente da República. Aqui o legislador não está protegendo, tutelando a pessoa física do presidente da República, e sim o que ele representa para o Brasil. Ou seja, o presidente da República é a representação do próprio Estado, da própria federação. Daí a importância e a observação feita pelo artigo 7º do Código Penal. Logo, se é crime contra a vida ou contra a liberdade, só pode praticar crimes, por exemplo, de homicídio, de sequestro, de constrangimento ilegal, portanto, crimes contra a vida ou contra o direito de ir e vir, o direito de locomoção do presidente da República. Só é possível
na atual circunstância em que estamos do crime contra a vida, o exemplo do homicídio, porque nós temos como crime contra a vida o homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Eu duvido que alguém vai conseguir induzir ou instigar o Bolsonaro a eliminar a sua própria vida, portanto, quase impossível isso acontecer. O infanticídio é a mãe no estado puerperal, durante ou logo após o parto, matando o próprio filho, que não é o caso do Bolsonaro, é óbvio. E a outra situação de crimes contra a vida que nós temos é o aborto, portanto, o Bolsonaro não vai conseguir jamais engravidar, portanto, só é possível o homicídio. Tá? Em relação à liberdade, aí nós temos sequestro e cárcere privado, a extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal, ameaça e assim sucessivamente. Ok? Qualquer um desses crimes praticados, portanto, contra o presidente da República, ainda que praticado fora do território nacional, e é óbvio, no artigo 7 nós estamos tratando de extraterritorialidade, a lei penal brasileira vai sair do território nacional e vai alcançar o indivíduo fora do Brasil. Pode ter sido um brasileiro ou até mesmo um estrangeiro, não importa. Também o direito penal brasileiro vai agir de forma extraterritorial se o crime for praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, mas território nós não temos mais, de município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundações instituídas pelo poder público. Qualquer um desses crimes praticados fora do Brasil, o direito penal também irá alcançá-lo. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, nós temos lá os crimes elencados a partir do artigo 289 do Código Penal, portanto, título 10º do Código Penal, que trata lá dos crimes de falsificação de moeda, falsificação de documento público, falsidade ideológica, enfim, uma série de crimes que, se envolver a União, Distrito Federal, estados, municípios, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundações instituídas pelo poder público, o direito penal sai do território nacional e alcança esses ilícitos praticados em outros países. A terceira hipótese mencionada no inciso 1 é se o crime for praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Portanto, crime praticado contra a administração pública, nós temos uma série de crimes lá a partir do artigo 312 do Código Penal. Então, peculato, corrupção passiva, enfim, uma série de crimes contra a administração pública que, se praticados contra a administração pública ou por quem está a serviço da administração pública, vai incidir também o direito penal brasileiro fora do país. E, por fim, o crime de genocídio. Tá? O crime de genocídio também é de interesse nacional, aliás, é de interesse mundial. Tá? A Lei 2889/56 define aí os chamados crimes de genocídio, que são aqueles crimes contra a humanidade, portanto, de interesse mundial, que são aqueles indivíduos que agem com a intenção de eliminar raças, etnias e assim por diante. Portanto, crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, independentemente do país em que ocorra esta ação ilícita, o direito penal vai alcançar este brasileiro, ou brasileiro nato, né, ou domiciliado no Brasil. Significa, pode ser inclusive praticado por um estrangeiro fora do território nacional, desde que esse estrangeiro tenha domicílio no Brasil, ok? Esses crimes aqui elencados, ou seja, essas 4 situações mencionadas pelo legislador no inciso 1, é situação de extraterritorialidade incondicionada. Por que incondicionada? Por determinação do parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz: nos casos do inciso 1,
o agente é punido segundo a lei brasileira, ou seja, em qualquer uma dessas 4 situações, o sujeito ativo é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Por isso, extraterritorialidade incondicionada. Não exige nenhuma outra condição para a aplicação da lei penal brasileira. O indivíduo praticou um crime contra a vida do presidente da República, estando o presidente da República numa viagem representando o país na Itália, por exemplo. Tá? E lá na Itália, um alemão atentou contra a vida do presidente da República. Ele foi preso na Itália, tá? E condenado lá na Itália. Mas se ele foi condenado lá na Itália, então o direito penal não tem mais atuação sobre ele? Não interfere em absolutamente nada, é claro o parágrafo 1º. Ainda que condenado ou absolvido no estrangeiro, vai se aplicar o direito penal brasileiro a esse indivíduo da mesma forma. Ou seja, ele vai ser processado aqui no Brasil, esse condenado terá que executar a pena a ele imposta aqui no Brasil. É óbvio que se for o caso de extradição, será extraditado. Se não for cabível a extradição, ele vai executar essa pena no país em que ele se encontra, no seu país de origem, dependendo da hipótese. Entretanto, não deixará de forma alguma de submeter-se ao direito penal brasileiro. Então agora nós estamos diante de uma extraterritorialidade incondicionada. É o direito penal saindo da atuação nacional, do seu território nacional, e atingindo um crime praticado em um outro país, fora do território nacional. E para isso não se impõe nenhuma condição. Portanto, extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º. Ok? Um abraço.